If in the public sector wage costs or wages are cut, then the private sector will react, because it has become more attractive or less attractive to work in the public sector, and more people may be inclined to go to the private sector. So in that regard, some spillover from the lower wage costs in the public sector to the private sector can be expected. Está-se mesmo a ver, não é? Está-se a ver que as pessoas que ganham menos no setor público vão todas a correr para o setor privado. O que é fundamental é o modo abjeto, como nós ficamos, parecemos um cão, com a cauda a abanar, à espera que eles venham cá dizer coisas sobre a pátria e dizer, vocês portaram-se bem, vocês portaram-se mal, os gregos portam-se mal, vocês portam-se bem, e aceitarmos ser tratados como crianças, no meio de uma Europa constituída por gente adulta, que sabe mais do que nós. É de uma extraordinária indignidade nacional que não haja uma voz que diga a estes senhores, uma voz política, é para isto que serve a política. Os senhores podem dizer o que quiserem dentro de portas, mas cá fora fazem declarações que tenham um mínimo de respeito pela identidade portuguesa e pelos portugueses. Está contra. E pelos portuguees. Grande figura. Eu acho extraordinário como é que, e aqui é que é a palavra indignação. A indignação é sempre um gesto um bocado vazio, porque revolta é a única coisa. Como é que nós aceitamos isto? E pelo contrário, achamos que ficamos todos contentes. Há uma espécie de alegria coletiva neste povo manso e diz, olha, nós estamos aqui a sofrer, mas eles gostaram. Eles estão contentes. A Deloitte, que é também uma dessas empresas com grande sentido quando faz auditorias e tal, tem-se enganado bastante. E é sempre chamada para estas ocasiões para fazer uma sondagem. Parece que a Deloitte descobriu que nós estamos todos muito contentes com esta austeridade, que ela é benéfica. E vamos falar daqui a 2 anos, ainda cá estivermos todos, sobre esta austeridade benéfica. Mas como é que um país aceita ser tão indignamente ultrajado sem que haja uma palavra contra? Isto faz um bocadinho de impressão e, para dizer a verdade, de repugnância. Uma das coisas que mais me impressionou, uma das coisas que me impressionou foram, na linha do que a Clara estava a dizer, foram os jornalistas. Tiraram dúvidas, apontamentos, dúvidas, como quem, um bom aluno que está a falar. Em nenhum momento da conferência de imprensa, os senhores da Troika são confrontados com... Uma ideia? Não, com a justeza da receita que estão a aplicar a Portugal. Ainda se chateavam e depois... Em nenhum momento. Olha, mas acha bem isto? Acha mal? Bem, isso é bem, não é? Em nenhum momento, aqueles burocratas, como disse o Sr. Ulrich, que acordou para isto agora que tocou aos bancos, acordou para a falta de democracia na Europa. É bom ter novos deste lado. Estes burocratas de quinta linha, vai mandar para o Rich que diz que é terceira. Não. Sexta ou sétima? Sexta ou sétima. Quinta. Eu sou um moderado ao pé do Rich. De quinta linha. O Rich nunca foi um moderado. Aparecem, são tratados como se fossem umas sumidades políticas e económicas. Os funcionários, estes funcionários, que é disso que se trata, que ninguém elegeu... Tu ainda és do tempo dos contínuos, nos Sou contínuo. Quais são as soluções que estes senhores apresentaram para ir um bocadinho ao conteúdo? Quais são a solução básica? Aliás, explicitaram a vantagem deles falarem, é que eles dizem o que os ministros disfarçam. A solução que eles apresentam é a desvalorização da economia, através da redução dos salários, para simular a desvalorização da moeda. Já aqui disse várias vezes e foi dito na conferência de imprensa. É esta a solução. Redução dos salários e, portanto, propõem em relação aos salários. E a outra é melhorar as condições concorrenciais, que quer dizer privatizações. Nos salários, fazem esta proposta de passar do público, alargar as medidas que foram para o público para o privado. Eu quero recordar uma frase de 25 de setembro de Pedro Passos Coelho. Estender os cortes ao privado não seria credível na Europa. 25 de setembro, Pedro Passos Coelho. Agora é a Europa que diz que é exatamente isso que quer. Mas o Passos Coelho, logo no dia seguinte, veio falar contra isso. Ouviste o que é que eu disse? O que eu disse foi, Pedro Passos Coelho, há 2 meses atrás, dizia que não passaria para o privado, não seria credível na Europa. É a Europa que está a propor. É a Troika que está a propor. Porque é essa a receita. E depois, as privatizações. Nas privatizações, a dada altura, um dos senhores da Troika
um dos contínuos, disse que um dos graves problemas, e é verdade, em Portugal, é as empresas que vivem com tarifas muito altas, em cima da economia e à custa da economia, tendo lucros. E percebeu-se que estava a falar da EDP e da Galp. A EDP, devo recordar, teve 800 milhões de lucro nos 9 primeiros meses deste ano, mais 3,5% do que no ano anterior. Estamos em crise. E ouvi até na televisão alguém dizer abençoada Troika por dizer isto. É um jornalista. E a minha pergunta, há aqui uma coisa que me deixa perplexo. Alguém se lembra que estas duas empresas são empresas que eram públicas e foram privatizadas? Têm monopólios. E têm monopólios. Ora, qual é a parte mais solução importante. que a Troika tem para resolver este problema dos monopólios naturais privados? Privatizar as Águas de Portugal, a ANA, a REN e o CTT. 4 monopólios. Vender o que resta. 4 monopólios naturais. Ou seja, daqui a uns anos, teremos uns quaisquer senhores da Troika a dizer que há um problema, que são as empresas, os monopólios privados, que vivem à conta da economia, só que em vez de falar da EDP e da Galp, vai falar da EDP, da Galp, das Águas de Portugal, da ANA, da REN e do CTT. Mas, O que eu acho Daniel, extraordinário só... é que em nenhum momento, deixa-me só terminar, o que eu acho extraordinário Sobre é o que em CTT. nenhum momento estes senhores percebem que uma das razões por que temos duas empresas a viver à custa da nossa economia é porque privatizamos monopólios naturais. Privatizamos, porque nenhum de nós diz que os CTT vivem acima da economia. Pois não, são públicos. Significa que o Estado pode fazer alguma coisa. Pode fazer alguma coisa. Agora eu quero perguntar, vai melhorar quando além da EDP, por exemplo, a REN for privada? Vai piorar. Vai piorar. O que estas medidas que estes senhores vieram dizer, vão dar no seguinte, é um aprofundamento ainda maior da crise. Se nós ainda para mais, se as pessoas se vão diminuir os salários na atividade privada, coisa que não é possível fazer pela lei, mas agora a lei, meu Deus, Nossa Senhora, meu Deus, Nossa Senhora, o que vai acontecer é isso e vai, de uma maneira terrível, diminuir ainda mais a capacidade de recuperação da economia. Porque eu relembro as palavras desta semana do Belmiro de Azevedo. É preciso mais equilíbrio entre austeridade e crescimento. E quando tu dizes em relação à redefinição do Estado, é porque o que nós precisamos é de mais reformas e menos austeridade. Porque ninguém muda um país em 2 anos. Porque está tudo mal, está. É preciso reformar o Estado. Não está tudo mal, claro. Peço desculpa. É preciso reformar o Estado, é preciso diminuir estas histórias das parcerias público-privadas, é preciso fazer isso. Mas não se faz isso em 2 anos. Luís Pedro. A economia em Portugal tem que baixar, os salários têm que baixar 20% para se tornarem competitivos. O fulano que foi dar uma entrevista ao José Rodrigues Santos disse que tínhamos duas hipóteses. Os salários baixavam e ficavam mais pobres, ou tornávamos a economia mais competitiva. A escolha era nossa. Portanto, como a escolha é nossa... Mais competitiva. É mais competitiva. Mas acho que não é essa a escolha do governo. A questão é a seguinte. Desde a terrível tentativa de experiência da TSU em Portugal, em que descobrimos que íamos ser cobaias, percebemos que não são verdades absolutas o que eles trazem para experimentar em Portugal. Portanto, há que saber dizer não a certas coisas. Nisso, eu gostava de realçar o papel que, por exemplo, Seguro tem tido e quando chamou ao Lar do Rato os senhores da Troika e que... Não, porque tu tens uma... Não tenho nada, eu estou caladinha sobre o Seguro esta semana. Ouviste-me dizer alguma coisa sobre o Seguro? Em relação a essa... em que ele obrigou os senhores da Troika, e estes senhores da Troika, se é sempre a espada itálico e com um underscore por baixo, underscore em inglês, em que eles dizem que, de facto, tudo pode ser renegociado, coisa que Passos Coelho nunca colocou em cima da mesa. Deixar dizer que, a partir do momento em que eles colocam a hipótese de baixar os salários no setor privado, como sendo uma grande, uma excelente, uma fantástica ideia, felizmente o Jornal de Negócios fez as contas e constatou que se houvesse um corte salarial no setor privado, criava imediatamente um buraco orçamental, porque... menos contribuições. Não, e tinha que ser um imposto. Mas isso até uma criança é capaz de ver a aos banca, e então isso criava um buraco orçamental em 2012 e havia um problema que o que faz a sensação que aquele senhor que fala com muita determinação nas conferências de imprensa, com 1, 2, 3 e com uma sensação de segurança muito grande, se calhar é possível que o tipo não faça a mínima ideia do que está a dizer. Vou terminar a pegar na declaração do Sr. Vulcano.
ou Juncker, ou Juncker. como é que ele se chama, Uma graçola. que disse que Portugal era diferente da Grécia. Porquê? Porque alguém lhe perguntou, isto não está a resultar na Grécia, porque raio é que vai resultar em Portugal? Parece óbvio, mas não foi na conferência de imprensa que lhe perguntaram, não vamos maçar as pessoas. E ele disse, a diferença é que na Grécia, Portugal e a Grécia são diferentes, e portanto isto vai resultar, ele tem uma fé. Portanto, acontece, os comunistas também tinham isto. Quando o regime não funcionava, era o povo que não prestava. Portanto, aqui, essa é a questão. Portanto, as ideias são perfeitas. As ideias deles são perfeitas, mas depois não funcionam na prática, porque a prática não é como eles julgavam. E eles dizem que há uma diferença, que é estabilidade, há estabilidade cá, e o povo é bom. Sobre a estabilidade, eu vou terminar agora. Sobre a estabilidade, dizer, nós por acaso tivemos mais eleições nos últimos 3 anos do que os gregos. Há alguma instabilidade na Grécia, mas é capaz de relação ser exatamente a oposta. É que foi aplicada, e isso foi aplicado, este plano, e isso teve resultado. Eu não gosto de ser Sobre o povo bom, gostava só de dizer, para além de achar que as agências de rating devem pôr este novo fator, esta nova variável económica, Povo bom. portanto, dar, por exemplo, A para os alemães. São maus. São bons, são bons. Os alemães Nós, há são menos. maus. E os gregos, lixo. São maus. Eu diria que esta expressão é racista. Porque isto, se o nosso povo é bom, em comparação com o grego, quer dizer que o grego é mau. Não é racista. Tem apenas 2 coisas. Uma é um aviso. É dizer, vocês são bonzinhos, porque são bem comportados, não fazem ondas, não se zangam connosco, e, portanto, vocês são um povo querido, são fofinhos. E os gregos são mauzinhos, porque se zangam.